Bom, pessoal, então nesse vídeo eu vou demonstrar como a gente faz para ter uma instância local do SQL Server com uma ferramenta para se comunicar, configurações básicas. Acho que a forma mais fácil da gente obter o SQL Server é baixando no Azure for Students, né? Lá no fatec.sp.gov.br, como eu mostrei, né? Ou pode baixar também no site da Microsoft, é gratuito. Tá? Você vai baixar a imagem, e aí você monta a imagem, você grava a imagem, enfim. E aí inicializa a versão de instalação. Esse é o 2019. Né? Ao inicializar, ele vai trazer um menu bastante completo, mas no nosso caso, nós vamos focar na parte da instalação. Né? Então vamos fazer uma nova instalação autônoma do SQL Server. E aí tem todo o processo de instalação da instância do SQL. A gente vai instalar a edição gratuita Developer, que como a gente pode ver aqui, ela não tem inspiração, tem um conjunto de recursos da versão Evaluation. Enfim, é bastante suficiente para aquilo que a gente vai fazer. Então não tem chave. Né? A gente vai evitar o Express, tá? Aceita os termos de licença e aí vai ter a pré-instalação. Nessa pré-instalação a gente pode já buscar atualizações. Né? Eu não vou deixar marcado, mas você já pode deixar marcado. E aí ele vai começar a fazer essa pré-instalação, instalar os arquivos básicos que vão conduzir todo o processo de instalação do SQL Server. Tá? Isso pode demorar um pouquinho dependendo das configurações da máquina. Tá? Ao terminar, ele vai inicializar então o processo de pré-configuração da instância do SQL Server e posterior instalação. Então ele vai começar verificando o Windows. Nesse caso, está tudo ok, o firewall está com warning porque ele está ativado, mas aí a gente vai habilitando as funções conforme necessidade. O que eu preciso instalar? O que nos serve? Serviço de mecanismo de banco de dados. Isso é o mais importante. Os outros são algumas perfumarias que eu vou deixar disponibilizadas, como ferramentas de compatibilidade, SDK de ferramenta de cliente, que mais que a gente pode deixar aqui? Pode deixar o serviço de replicação, né, que eu já deixei marcado ali, as extrações semânticas de texto, só. Tá? Importante é o mecanismo de banco de dados. Tá? Podemos ir adiante. Eu posso ter N instâncias, mas vamos deixar uma instância padrão de ID MS SQL Server, isso vai ser útil lá adiante. Tá? Eu poderia ter mais de uma, eu não tenho nenhuma por enquanto, então vamos criar a primeira. Vamos deixar o mecanismo de banco de dados está com inicialização automática. Vamos deixar o Server Agent também, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Tá? Mas isso significa que ao inicializar o Windows, o SQL Server também vai inicializar. Idioma, vamos manter o padrão. A autenticação vamos deixar em modo misto, para que eu tenha pelo menos o usuário SA, o usuário com todos os recursos e uma senha. Tá? Então, o administrador do SQL Server, o nome de usuário dele é SA. Tá? E a senha é essa que a gente está colocando aqui. O modo de autenticação do Windows só, se deixar só a autenticação do Windows, quando eu quiser conectar o SQL Server com linguagens como Java, coisas desse tipo, eu vou ter que agregar DLLs ao meu projeto, coisa que nem sempre é tão trivial. No modo misto, então eu tenho pelo menos um usuário, e aí eu posso criar outros, como depois a gente vai ver, e tem o usuário do Windows aqui. Eu clico em adicionar o usuário atual. Olha lá, o meu usuário, pelo menos um usuário Windows, também vai conseguir fazer login no SQL Server.
Tá? Então eu tenho as duas formas de autenticação. Podemos avançar aqui, né? Legal, toda a configuração está ok. Ah, Leandro, deixei só a autenticação do Windows, tal. Tem como reverter ela para modo misto mais adiante, tá? Agora vamos para instalar. Essa instalação, ela pode demorar um pouquinho, tá? Dependendo das configurações do computador, do tipo de HD que você usa, quantidade de memória, processador, isso vai demorar um pouco mais ou um pouco menos, tá? Então, vou dar uma adiantada aqui, né? Até para a gente não ficar acompanhando o processo como um todo. Precisa ser o SQL Server 2019? Não, é que ele é o mais atual no momento, tá? Depois que termina, verifica se todas as etapas foram concluídas com êxito. Instalação bem sucedida. Pronto, eu já tenho o SQL Server no meu computador. Bom, terminado o processo de instalação, aí a gente vai fazer uma configuração básica aqui, tá? Que é a configuração dos métodos de conexão com o SQL Server. Então eu vou abrir aqui o Configuration Manager dele. Toda versão de SQL Server tem isso, essa ferramenta de gerenciamento. Verifica que o serviço tem o nome daquela instância, né? Ali, ó, SQL Server, aquele ID, né? MS SQL Server, tá aqui, né? Ou seja, já está definido. Eu preciso que todas as formas de comunicação com SQL Server estejam habilitadas. A gente vai ver que os protocolos de cliente estão habilitados, memória compartilhada, TCP/IP e os pipes nomeados. Mas a gente vai ver que a configuração de rede do SQL Server, o TCP/IP e os pipes nomeados vão estar desabilitados. A gente vai ter que habilitar, né? A gente clica com o botão direito e habilita. Deixa tudo habilitado, tá? E aí a gente vai restartar o serviço. Os protocolos de cliente estão ok. Botão direito no SQL Server, reiniciar. Ele vai parar o serviço que já está rodando, o banco de dados já está instalado. E aí ele vai reiniciar já com os modos de comunicação definidos, tá? Não vou usar isso agora, mas já vou deixar isso pronto. Agora nós precisamos instalar uma ferramenta tipo IDE para poder trabalhar com o banco de dados. Então eu vou clicar aqui no instalar o SQL Server Management Tools, que vai me levar a um site para baixar o Management Studio. Existem diversas versões. Eu posso baixar a última versão, eu posso ter mais de uma versão instalada, elas não se sobrepõem. Mas, para o que a gente vai fazer, eu vou deixar aqui instalada a versão 17.9.1. Eu sei que já tem versão 18, até 18.10 nesse momento disponível, mas eu vou usar 17.9.1 por uma característica peculiar dela. Certo? Então eu clico aqui, ele vai me direcionar ao site, veja que está lá o download do 18.10, que é o último disponível, né? Mas eu vou, veja que ele tem ali, né, a possibilidade de ter vários simultâneos, né? E eu vou baixar a 17.9.1, tá? Eu vou baixar em inglês mesmo, tá? Seria possível tê-lo em português e tudo mais, tá? Eu vou baixar o original, tá? Ele tem 800 MB, ele demora um pouquinho. E aí eu vou abrir para fazer a instalação. Eu acho que no final das contas acabei clicando 2 vezes. Tudo bem, não tem problema. Vamos inicializar a instalação, né? Leandro, por que você não está pegando a última, né? Por que você está pegando uma versão tão específica? Porque essa é a última versão que tem a funcionalidade de depuração na própria ferramenta.
Essa funcionalidade foi descontinuada a partir da versão 18.0. Ah, nem vou usar tanto, quero usar a última, quero ter as duas. Pode ter as duas, não tem problema nenhum. Tá? Vamos verificar aqui que a instalação ela é toda automatizada no caso do Management Studio. Tá? Ele vai carregar os pacotes. Porque a gente vai fazer, essas versões são suficientes. Mesmo que a gente queira se comunicar com o Azure, né, o Azure, remotamente, já seria suficiente. Tá? Essa instalação, assim como todas as outras, ela pode demorar um pouco mais ou um pouco menos. É uma instalação um pouco demoradinha. Tá? Chega num determinado momento que parece que ele deu uma travada. Essa eu estou deixando seguir um pouco mais sem cortar. Tá? Porque chega um momento que parece que ele dá uma travada, parece que ele dá uma congelada e não, tá? É que é uma parte que é um pouquinho mais demorada mesmo. Que é essa parte aí do Microsoft Visual 2015 Shell, tá? Isso demora um pouquinho mais. E aí aqui sim, eu vou dar uma agilizada, vou dar uma adiantada, né? E a instalação agora ela já avançou bastante, né? Ela já está finalizando. Dei mais uma adiantada aí, né? Agora ele já está instalando aí os complementos e tal. Então já está quase chegando no final. Perceba que eu não precisei fazer nenhum tipo de configuração, nada. Setup completo. Pronto. Ele já está pronto para o uso. Tá? O SQL Server já está pronto para o uso com a ferramenta do Management Studio. Então, podemos encerrar o processo de instalação e começar a brincar com o SQL Server em si. Tá? Vamos rodar o Management Studio. A primeira vez que ele abre, independente da versão, desde as mais antigas até as mais atuais, ele faz umas configurações iniciais. Então ele demora um pouquinho mais, mas ele sempre mostra, né, o que ele está fazendo, o que ele está configurando e tal. Então não fica aquela impressão de que está congelando. Né? A partir daí, a partir do momento que ele carregar as configurações, ele já abre e já fica disponível para trabalhar. Então posso fazer a autenticação pelo Windows, já que eu deixei o modo misto, né? O meu usuário está autorizado a logar no SQL Server. Você vê que logou bonitinho. Eu posso desconectar e conectar pelo meu usuário do SQL Server, aquele meu usuário administrador, né? Olha lá, ó. SQL Server, o SA, né? E aquela senha. O ideal é que essa senha tenha seus 8 caracteres, apesar dele aceitar. Se você colocar 1, 2, 3, 4, ele vai aceitar. Tá? Você pode colocar para ele gravar, né? Eu não coloquei aqui, mas olha lá, ele conectou agora pelo usuário SA. Vamos ver se eu fizer alguma coisinha no banco de dados vai funcionar direitinho, tá? Vou fazer uma consulta simples, uma consulta bobinha, não vou fazer nenhuma interação efetiva com o banco de dados, só para ver se ele retorna. Ele retornou, a data, a hora do dia que eu estou gravando. Pronto, turma. Ali, ó, a ferramenta de debug, coisa que você não vai ver na versão 18, tá? Pronto. Temos uma instância do SQL Server, o Management Studio, estão conectados, está tudo funcionando. Ah, Leandro, mas o meu computador, ele é meio limitado em termos de configuração e tal, e carregar o SQL com o Windows está fazendo a inicialização ficar muito pesada. Você não precisa deixar o SQL carregar com o Windows. Você pode inicializar o serviço cada vez que você for usar. Isso demanda um certo trabalho? Sim, mas na FATEC o pessoal faz isso. Então, a gente vai executar, a gente vai lá nos serviços do Windows, né? Vai localizar a instância do SQL Server, que vai estar com o ID
MS SQL Server, então aquele ID é muito importante lá na instalação. Não o agent, né? O SQL Server. E aí eu posso definir se ele vai inicializar de maneira automática junto com o Windows ou manual. Se eu colocar manual, cada vez que eu inicializar o Windows, eu vou ter que vir aqui e clicar em iniciar. Se eu deixar automático, ele já vai inicializar junto com o Windows. Tá? Então, você verifica se você quer deixar manual ou automático. Tá? E aí você aplica aquilo que você quer. Tá? Então é isso. Ambiente pronto.